Flamengo, pentacampeão da Copa do Brasil numa temporada que se criou muita expectativa, teve alguma decepção, mas acabar com um título de Copa do Brasil é sim importante, certamente o torcedor tem muito o que comemorar agora, depois de vencer o Atlético Mineiro dentro e fora de casa. Numa temporada que teve algumas questões, o Flamengo tem Felipe Luiz efetivado como seu treinador do time profissional e o Felipe Luiz já inicia o seu trabalho vencendo um título. Sendo importante, inclusive, nas substituições que faz no Maracanã, substituições que faz na Arena MRV. O Flamengo conquista o título, o Flamengo respira e comemora, Bruno Formiga. Boa tarde. Boa tarde. O Flamengo respira, comemora e acho que tudo tem que ser levado em contexto, porque se a Copa do Brasil estava ali na hierarquia, na terceira prateleira das competições, ganhar da forma como o Flamengo ganhou eleva essa prateleira para um outro lugar. Eu diria que você pega um produto da terceira prateleira, mas tá com uma promoção ali no nível e você vai para casa feliz. Fala, putz, eu não peguei o produto da primeiríssima prateleira, mas eu tô fazendo um grande negócio. Porque o Flamengo é campeão com uma base de jogadores que tem muita conexão com o torcedor, com 2 gols do Gabriel no primeiro jogo. Eu acho que isso faz muita diferença na percepção. Contra um adversário grande, que tem várias rusgas interestaduais, isso também dá um outro simbolismo para a decisão. E com o Felipe Luiz sendo o treinador, mais um ex-jogador da história do Flamengo, que também é campeão como técnico, isso não é tão comum e não é tão fácil como se imagina. Você olha na história do Flamengo, você não enche 2 mãos de caras que foram jogadores do Flamengo e campeões como treinador também pelo Flamengo. Você vai ter aí o Jaime de Almeida, o Carlinhos, o Zagallo, o Carlos Alberto Torres, o próprio Luxemburgo, o Felipe Luiz entra nessa conta, o Carpegiani entra nessa conta. Então acho que nesse combo o título passa a ter um outro tamanho, uma outra relevância. E aí não é para criar também uma cortina de fumaça e iludir que o ano do Flamengo foi complicado. Ele foi. Dito isto, o Flamengo termina de uma maneira melhor do que se não tivesse ganho nada. E aí ganhar da forma como ganhou, aí eu acho que você apaga, a borracha ela apaga mais coisas do que se fosse ganhar com o técnico ou ganhar ali 2 jogos meio modorrentos, se não fossem os gols do Gabriel que remetem a um período vencedor do Flamengo e uma geração que de fato transformou a história recente do clube. Então, de fato, assim, o Flamengo sai no lucro na temporada, uma temporada que tinha tudo para terminar com um índice de decepção lá no alto. É isso, e a gente vê os torcedores, os jogadores comemorando muito, né? Cerca de 4 mil torcedores foram para a Arena MRV, enfrentaram algumas confusões, inclusive antes do jogo, durante a partida. A gente teve confusão durante o jogo, mas que bom que agora na reta final, pelo menos depois do apito final, a gente vê calma e muita comemoração dos jogadores. E do Felipe Luiz, Renato, eu acho que para ele pode ter um contexto, Pedro e Cebolinha comemorando muito ali, pode ter um contexto importante aí de começar uma caminhada e de alguma forma ter um alívio, né? Porque você começar com um título, você começa respirando e com mais tranquilidade. Boa noite. Boa noite, né? Já não é mais boa tarde. É isso. Primeiramente, parabéns pro Flamengo. Você costumo sempre falar isso em dias de título, assim. Ser campeão não é fácil, principalmente no Brasil, cara. E eu tenho a percepção que o Flamengo, até no ano onde esportivamente ele, tem percalços, ele tem problemas na sua gestão, mesmo assim, com que o Flamengo se transformou em nível de qualidade, de investimento, é comum que o Flamengo chegue, pela qualidade que ele tem. Eu acho que o sentimento, às vezes, do rubro-negro é muito assim, imagina se tivesse algo bem organizado mesmo, aí prepara, porque não ia ser difícil segurar. Mas assim, pro Felipe é ótimo. Óbvio que ele, inclusive, durante a semana, ele até salientou isso, que tem uma outra comissão técnica que participou dessa construção de título, isso é importante ressaltar, mas enquanto ele esteve treinador do Flamengo, o Flamengo dominou. As semifinais contra o Corinthians, eu acho que em momento nenhum o Flamengo correu o risco de perder. Tirando o final do jogo da ida, o Flamengo dominou praticamente todo o confronto contra o Atlético Mineiro. O Atlético, depois a gente vai falar dos problemas da equipe, como foi perdendo fôlego. Hoje era para ter sido até mais tranquilo, até pelas confusões que teve dentro do estádio, até melhor que foi só 1-0, porque se fosse uma traulitada as coisas poderiam ter, infelizmente, né, porque a gente está torcendo para não ter mais gols, para não ter tragédia, mas assim, foi um título dominante, um título de uma equipe, como eu falei, que ela tem muita casca, cara. Sabe? Por mais que esse elenco foi mudando de 2019 para cá, que foi o start dessa era vitoriosa do Flamengo,
é um time que tem jogador muito cascudo, né? Jogador acostumado com esse tipo de jogo. Até quando me perguntaram o que eu achava, quem que era favorito, eu via o Flamengo, apesar de um início de trabalho, como favorito por conta disso, por ser um time que tem muita casca, que está acostumado com esse nível de jogo. E assim, dominou. O Atlético tem qualidades e até sobrou até fotógrafo. Ele tomou uma o cara trabalhando e tomando. Enfim. Mas é o que eu falei, eu acho que o Flamengo, mesmo com problemas na sua gestão, com uma gestão técnica que a gente questionou durante toda a temporada, com a qualidade que tem, e aí por mérito que teve de se organizar, de financeiramente seu clube, que hoje pode pagar 20 milhões no jogador, fazer o Pix pro River Plate, acho que isso é muito mérito, e independente de até não tão organizado, o Flamengo vai chegar, com a qualidade que tem, é muito difícil. A gente tá vendo uma imagem aí, Vitor Sérgio já tá junto com a gente aqui depois de fazer o nosso arquibancada, que eu acho que traz também muito valor para essa conquista, que é a imagem do Gabigol comemorando com o torcedor, Vessi. Pode trazer algo pro Gabriel, até não sei, porque nessa semana ele postou um The Last Dance, né? Eu fiquei com a sensação ali de que já tem uma definição, enfim. Ó. Fica Gabigol, grita a torcida do Flamengo, tá ali o Marcos Braz, que é quem define a parada. E ele passou pelo Braz umas 3 vezes ali, nem o VS, tá ali ele pegando uma aguinha aqui embaixo, ó, o Gabriel. Mas tem acho que um elemento importante nessa conquista é ter esse cara brilhando mais uma vez numa decisão, né? Não hoje, mas no jogo da ida, que foi o jogo decisivo. Boa noite, VS. Boa noite, Tainá, Renato, Formiga, galera que tá aqui no nosso prorrogação. E ali, acho que dessa vez, como é curioso, um jogador que já tinha feito 14 gols em finais com a camisa do Flamengo, mas se você fizesse, antes do jogo, você falasse assim, o Gabigol vai ser o herói, ele entraria no rótulo de herói improvável, né? Você vê, né? Porque tamanho momento ruim dele, o Gabigol vinha, falei isso hoje algumas vezes. Jogou bem mesmo, no primeiro tempo, achei. Jogou bem. No primeiro tempo? Acho que jogou bem. Acho que movimentou direito, finalizou, uma vez ele finalizou e o Everson salvou, que senão ele faria o gol. Na outra faz o cruzamento até também pela outra esquerda, né? ele dá uma batida muito parecida com o lance do primeiro gol no Maracanã, então acho que ele fez um bom primeiro tempo e acho que ele foi substituído justamente por questão de cenário de jogo, e a gente vai falar sobre isso aqui. E isso a gente tem que falar sobre substituições do Felipe Luiz, tá? De novo? Num outro cenário ali. Hoje ele fez 2 que acabaram com a possibilidade do Atlético de uma maneira terrível. Mas o Gabigol é isso. Se dá ruim, ele seria o culpado, né? Talvez sim, mas... O Corinthians ele correu esse risco também, né? Quando ele larga a linha de 5 lá, ninguém entende no primeiro momento, mas depois a resposta estava clara. Né? Mas o Gabigol é um pouco disso, né? Desse personagem. Eu acho que a passagem do Gabigol no Flamengo é uma passagem que a gente vai demorar para ver o quão bem o Gabigol fez ao Flamengo. Porque dizer que os gols do título ele fez bem são coisas básicas. Mas o quanto de criança que ele cativou, o quanto de... Não só rubro-negra. Criança, o quanto que ele transformou o nome do Flamengo, fez o nome do Flamengo ser ainda mais amado e odiado também. A gente sabe que o engajamento, ele para o bem e para o mal. Ele importa para o bem ou para o mal. Se você não gosta dessa live aqui e der um dislike, ajuda a gente também. O engajamento é feito assim. Então acho que... Aí. Se não for fazer, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Se você gosta, dá o like. Se você não gosta, dá um dislike. Exatamente. Isso. Não nos ignore. Eu acho que é isso. O Gabigol não faz ninguém ser indiferente a ele. E aí, naturalmente, ao Flamengo, né? Exatamente. Então você acaba trazendo o nome do Flamengo e eu não sei se hoje foi o último jogo dele ou se essa foi a última final dele, mas... Você ficou com a sensação pelo post dele? O Gabigol, as mídias sociais do Gabigol, que eu nem sigo, eu não sigo jogador nenhum, né, na verdade. Não sigo jogador nenhum. Acho que se eles postarem alguma coisa que me interesse, alguém vai me dizer. A TNT vai me dizer, por exemplo. Então eu não sigo porque pra mim... É porque alguém segue, né? Nenhum deles me acrescenta pra nada, com todo carinho. Se eles postarem alguma coisa que acrescenta, por exemplo, a TNT vai dizer, então eu fico. Então eu não sigo, mas acho que é difícil a gente ler as mensagens do Gabigol lá, mas o personagem, se hoje foi a última decisão dele com o Flamengo, acho que é um personagem que tá como o segundo maior ídolo da história do Flamengo pra mim. Eu já tinha falado isso antes.
Acho que pousar com a camisa do Corinthians, algumas coisas ali que ele posicionou, dar uma arranhadinha aquilo, mas pra mim, continuo dizendo, pra mim é o segundo maior ídolo, o segundo maior jogador da história do Flamengo. Com o coração partido de falar de Júnior, de falar de Leandro, mas pra mim... eu acho que inclusive isso vai fazer parte, porque quando passa... Eu acho que a atenção ela existiu, mas quando passa e olharem pra trás, na biografia, inclusive estas tretas, talvez lá na frente sejam só glamorizados. aumentem, vai ser tudo romantizado. Como hoje é romantizado um montão de coisa que os caras faziam no passado. Vocês falavam sobre o Gabriel, ele acabou de falar na saída de campo aqui e se despediu oficialmente do Flamengo. O Gabriel anunciou na entrevista que ele deu pós-jogo aqui no campo da Arena MRV que ele não fica no Flamengo. Ele deu entrevista, né? Falou um pouco sobre essa reta final dele no clube e disse que nunca houve uma proposta do Flamengo, que ele vai curtir até 31 de dezembro, que ama todo mundo, a torcida, os jogadores, mas que agora ele vai aproveitar, que ele conversou com o Braz, houve algumas coisas que ele não gostou. Aspas do Gabigol, a entrevista foi na TV Globo, né? Depois do jogo. Tive um ano difícil, primeiro o lance do doping, depois um treinador que não me respeitou como jogador, fecha aspas. Aí ele continua e abre outra aspa. Essa é a minha última final porque eu não vou continuar no Flamengo, eu não fico no Flamengo. A diretoria apertou minha mão, mas fez coisas que eu não gostei, fecha aspas. Tem muito assunto pra gente tratar aqui, eu quero voltar lá com o Jorge Igor e com o Ricardinho que estavam Só para colocar, quando ele diz a diretoria apertou minha mão, isso o Gabigol tem razão. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, que são os responsáveis pelo futebol do Flamengo, acordaram uma renovação com o Gabigol. Monique, depois que entrar, pode dizer, eu não me lembro se de 3 anos ou se de 5 anos, mas com um valor muito alto e depois de já ter apertado a mão, isso foi pro Rodolfo Landim e ele voltou atrás do que tinha combinado pelos dois 5 anos, né? Uhum. Pelos dois dirigentes dele. E aí é o seguinte, beleza, o cara é o presidente, se eu tô aqui, todos nós estamos aqui, eu acerto, você é dona aqui do programa, você me delega e eu acerto com o Renato Rodrigues. Aí beleza, acertei. Aí você chega e fala assim, não acertou não, porque eu não concordei. Beleza, é o seu direito, mas aí na hora eu vou embora, né? Claro. Na hora eu falo, beleza, Renato, desculpa, eu acertei com você, quem manda não quer, que é a Tainá, então, já que ela vai prevalecer, porque ela manda, mas eu tô fora. Eu tô fora. Se eu combinei, se eu tenho se eu estou delegado para fazer e eu acerto e você diz que não, seu direito, mas eu tô fora. E seguiu a vida. E seguiu a vida no Flamengo, né? Eu acho que a gente tem bastante assunto para falar sobre 3 frases que o Gabriel deu aí. Em 3 frases ele já conseguiu dizer um monte de coisa. Deixa eu voltar lá com o Jorge e com o Ricardinho, porque eles estavam na transmissão. Jorge, o homem decide, meio Cristiano Ronaldo, né? Logo depois da final, já taca ali uma bomba, não literalmente, graças a Deus, não como as que aconteceram lá. Logo depois da final, o Flamengo tem um título e certamente muita discussão para os torcedores aqui pela frente, né? Boa noite para vocês que estão aí, e de tudo que foi dito pelo Gabigol, a fala sobre o antigo treinador, sobre o Tite, é a que mais me chama a atenção. Eu também. Quando o Gabigol fala de não ter sido respeitado pelo antigo treinador. A gente tá com as imagens ao vivo aí do que vai ser daqui a pouco a premiação, né? Porque eu acho que eles também estão esperando a coisa acalmar para começar logo essa premiação com segurança, porque os caras tentaram até invadir o campo, como a gente mostrou ao vivo agora há pouco. Eu acho, o Tainá, que dizer que foi apenas desrespeito por parte do Tite, a justificativa para esse ano ruim do Gabigol, que o Tite teria boicotado, não teria dado as oportunidades ao Gabigol, eu acho que a gente corre o risco de não colocar a parcela do Gabigol nessa equação, porque é um jogador que vem mal há muito tempo, que não vem no mesmo nível há muito tempo. Então eu acho que poderia ter um pouco de cada coisa, né? Talvez uma relação ruim do Tite com ele, mas talvez o Gabigol também no dia a dia não justificando mais presenças em campo, mais minutos, até porque até a lesão do Pedro tinha um titular absoluto e incontestável no ataque, que era o Pedro.
Agora, também é inegável que o técnico do Flamengo não conseguiu algumas coisas, né? Não conseguiu, por exemplo, se você pegar o jogo de hoje, o VSR falou nisso na transmissão, corrigir o posicionamento defensivo do Flamengo nas bolas pelo alto. O Flamengo ganhou todas hoje no alto na zaga, todas. O Léo Ortiz ganhou todas, o Léo Pereira cortou todas, o Fabrício Bruno, quando entrou, cortou todas, e o Flamengo era uma água defensivamente pelo alto. Isso é problema do Tite. Isso é uma dificuldade do antigo treinador do Flamengo. Relacionamento, ambiente, ainda mais para um cara tão difícil como o Gabriel, isso também é atribuição do treinador. E o Tite muito provavelmente não foi bem nesse aspecto. Talvez com outros jogadores além do Gabigol. Talvez isso não tenha sido restrito ao Gabigol. Então é outra coisa que a gente tem que avaliar. Claro que não adianta ficar olhando muito para trás. A realidade do Flamengo é Felipe Luiz. Mas o quão comprometida foi a temporada do Flamengo com o trabalho do Tite, com as decisões do Tite e, pelo que está dizendo o Gabigol, com o dia a dia do Tite, com essa relação com o elenco do Flamengo. Então é um cara que sai muito menor. Eu acho que independentemente do resultado final hoje, a gente já teria essa avaliação, né, de um Tite muito menor do que entrou no Flamengo. Com o título, isso fica ainda mais consolidado, esse pensamento fica ainda mais consolidado, né, Tainá? De fato, né? Assim, fico pensando só porque outros atletas fizeram posts de agradecimento ao Tite, né? O Gerson, por exemplo, e não só. O Gerson, o próprio Léo Ortiz, que eu acho que tem uma questão ali importante de uma fala do Tite. Sim, e que o Léo é muito educado, pelo menos, né? Em colocar. Acho que ele, de repente, não se manifestou bem e tal. Não me parece que o Léo tenha saído com uma relação ruim com o Tite depois desse episódio. Então, eu fico um pouco na dúvida porque eu acho que Gabigol e Tite tinham algo pré-relação no Flamengo. Mas que foi criado pelo próprio Gabigol, né? O Gabigol subiu em trio elétrico e mandou o treinador da seleção brasileira para aquele lugar plantar chuchu. Acompanhou, né? Foi junto. Em algum momento ali, parecia que tinha rolado uma guerra fria, né? E que tinha momentos de paz, porque quando o Gabigol voltou do doping, o Tite antecipou o retorno dele no jogo da Copa do Brasil, falando, cara, e ele estava muito pressionado naquele momento. O Flamengo vem de jogos péssimos, né? Incluindo o Libertadores, jogos muito ruins contra o Palestino e tal. E ele falou, cara, vou precisar de você. Salvo engano, foi até a casa do Gabigol. Então, o que eu tenho de informação é que essa relação ela foi tentada de várias maneiras se aproximar. Sabe, quando todo mundo vem e o próprio elenco tentou fazer essa aproximação. Amigo. É isso, vamos lá, vamos pelo menos conviver chance, né? com respeito. Pega a mão do amiguinho aqui. Então. Faça um trabalho em dupla pra ver se vai dar certo. A relação do Gabriel com a comissão, por exemplo, não era ruim. Com os outros jogadores, com o Tite também, não foi uma questão, como você mesmo pontuou. Assim, óbvio, cara, não tem como apagar o que o Gabriel fez na história do Flamengo. O que o Vitor colocou como segundo ídolo, eu tô muito de acordo. Vai ter muito Gabrielzinho nascendo por aí. Ele não é o segundo melhor jogador do Flamengo. Não é o melhor nem desses últimos elencos, em qualidade. Mas ele é a grande cara desse Flamengo. Só que assim, o que ele faz agora é jogar da torcida, né? Porque a gente tem que lembrar... Por isso que eu lembrei do Cristiano Ronaldo depois da final em Cardiff. Em Cardiff, né? Esse afastamento dele... Kiev. 2018. É por um momento técnico ruim, é por uma questão do doping que ele criou. Mas eu entendo tudo isso, só que tem coisas que eu acho que o ídolo, a tolerância com ele, ela precisa ser maior. Sim, mas a gente não pode esconder o resto também. Claro. Deixa eu só ir rapidamente lá pra Minas, porque a Monique tem uma informação importante. O Gabriel já disse, eu não vou ficar no Flamengo. O próximo passo disso, Monique, pra onde vai, Gabriel? Temos alguma ideia? Vem pro jogo. Vem embora, Pois é, Tainá, mais cedo a gente tinha falado dentro do nosso arquibancada uma informação de hoje mais cedo, né? Uma pessoa relacionada ao Gabi, né, do staff dele, disse que o Gabriel tinha propostas de vários clubes do Brasil, de mais de um clube do Brasil, mas que a proposta mais quente era do Cruzeiro, que o negócio estava muito quente. E agora, nesse instante, os nossos colegas do Globoesporte.com acabaram de dar a notícia que o Gabriel está contratado pelo Cruzeiro e será jogador do Cruzeiro na próxima temporada. De fato, o interesse existia e pessoas ligadas ao Gabi mais cedo confirmaram que essa relação Gabriel e Cruzeiro estava muito quente. Ele não tinha renovado com o Flamengo, ele não tinha assinado pré-contrato com ninguém
e as informações de interesse de clubes brasileiros estavam sempre pipocando. Se falou de Palmeiras, de Corinthians, mas a relação mais quente era com o Cruzeiro. Então a informação que acabou de ser dada pelos nossos colegas é que já está acertado. A gente vai tentar confirmar essa informação com o staff do jogador, mas hoje mais cedo o negócio já estava muito quente. Então, depois dessa despedida dentro da Arena MRV, ganhando do maior rival do Cruzeiro, Gabriel pode estar caminhando aí pro outro lado aqui de Minas Gerais, Tainá. Vai chegar com pouca moral, né? Se chegar no Cruzeiro depois de VT. Hoje Impressionante. O que eu acho mais incrível... Isso lembra muito a saída do Cristiano Ronaldo do Manchester. Do ele Manchester. tinha a chance de já chegar no Real Madrid ganhando uma Champions em cima do Barcelona. Acabou não acontecendo, né? Mas ele tinha a chance. O Gabigol Acho conseguiu. que não fez falta, né? Não, depois não da fez construção da história. Eu acho que deu tudo certo, cara. Talvez seria melhor tirar do Barcelona do que dele mesmo ganhar ou não, né? Talvez ali eu acho tão incrível. Mas e o Gabigol conseguiu, né? Saiu, vai chegar ao Cruzeiro tendo sido o algoz do maior rival numa decisão de título. Parte de BH já não gosta. E detalhe, assim, o personagem, ele é tão genial no sentido da figura, tá? Não tô falando do jogador e tal, mas ele consegue de um jeito... E no momento em que o personagem, no momento de mídias sociais, de consumo, que às vezes o personagem ganha mais relevância do que, de fato, o que ele faz na sua área de atuação. Né? Ele já tava com o celular na mão ali. Não, que teve um ano ruim mesmo, que tecnicamente foi ruim, 2 anos ruins. Mas ele consegue dar um cavalo de pau nessa história e ele vai sair por cima, deixando a podre pra diretoria. Eles vão ter Não sei. Cara, do jeito que foi... Não sei.